Primeiro livro dos Reis. Primeiro livro dos Reis. Primeiro Reis, capítulo 19. Primeiro Reis, capítulo 19. Verso 1. Primeiro Reis, o primeiro livro dos Reis, capítulo 19, verso 1. Diz assim. Vamos orar, eu quero orar antes de ler. Senhor Deus, tenha misericórdia da minha vida. Me ajuda, me dá graça, me dá sensibilidade, Deus, para que eu seja a boca do Senhor na vida do povo na manhã de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Ceia do fortalecimento. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito. E como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, se levantou e para escapar com vida se foi. Veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, se assentou debaixo de um zimbro, pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se, dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor dos Exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada
e eu fiquei só, e buscam a minha vida para matirarem. E ele lhe disse: sai para fora, põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, o Elias, ouvindo a voz, envolveu o seu rosto na sua capa, saiu para fora, pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei, e buscam a minha vida para me atirarem. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Vem e unge a Azael, rei sobre a Síria, e também a Jeú, filho de Nimsi, ungirás, rei de Israel, e também a Eliseu, filho de Safate, de Abel Meola, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú. E o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Você vê que texto tremendo, que texto cheio de informação. Quanta coisa boa dá para tirar dessa conversa. Você vê como que Deus ele vai trabalhando de um jeito especial. E nessa ceia de fortalecimento, nós temos a oportunidade de ouvir o exemplo do Elias. O Elias, um profeta que estava fugindo. Mas por que ele estava fugindo? Qual era o motivo da fuga do Elias? O começo, o verso 1 fala que o Acabe conversa com a Jezabel. Acabe era rei de Israel, marido
de Jezabel. E o Acabe conta para a mulher dele: olha, o Elias, ele está promovendo aí uma matança, uma limpeza. O Elias está promovendo uma revolução. Tudo que era profeta de Baal, todos aqueles que adoravam ao deus Baal, estão mortos. E a Jezabel, ela fica incomodada com a conversa. Ela fica incomodada porque está sendo feita uma limpeza, porque está sendo feita uma mudança. A Jezabel, ela fica incomodada porque aqueles que disseminavam, que espalhavam as práticas de um culto que não agradava a Deus, estavam caindo um a um por terra. Jezabel fica incomodada. Não era para ela ficar incomodada. Não era porque ela porque Jezabel era a esposa do Acabe. E o Acabe era rei em Israel. É interessante, se você for ficar pensando, como que pode uma pessoa torcer contra o seu próprio time? É algo que a gente tem que parar e ficar olhando. Jesus, numa certa feita, ele disse: uma casa dividida não subsiste. Não subsiste. É interessante quando você para ficar olhando e pensando debaixo dessa ótica. A Jezabel não estava trabalhando em conjunto com o rei de Israel, não estava trabalhando em conjunto com a nação de Israel. Ela estava junto, ela estava dentro, mas ela trabalhava de maneira a promover, a provocar a divisão, o racha. Resultado disso, quem trabalha para provocar o racha, quem trabalha para provocar a divisão, quem trabalha para provocar a desunião e assim por diante, começa a ter dificuldade com a palavra de Deus. Começa a ter dificuldade com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus sempre vai chamar ao ajuntamento. A palavra de Deus é viva, é eficaz. A palavra de Deus, ela muda, ela transforma, ela aperfeiçoa, ela edifica. Então, se a pessoa está junto, e isso vale para todas as instâncias, para todas as situações que estão à nossa volta. Dentro de uma empresa, falamos ontem sobre a mentira. Dentro de uma empresa, se você tem uma pessoa que está procurando fazer a coisa certa e uma pessoa procurando fazer a coisa errada, tentando de alguma maneira alcançar seu benefício próprio através daquilo que é errado, ela vai começar a combater aquele que faz a coisa errada, vai combater tudo aquilo que é certo. Vai tentar de alguma maneira, mentirosa e ardilosa, desarticular toda a verdade. É isso que nós estamos vendo aqui. Nós estamos vendo um Elias procurando fazer a coisa certa. O Senhor é teu Deus e só a Ele servirás. Mandamento número 1. Elias estava procurando deixar o assunto bem claro, bem resolvido, mas a Jezabel, que estava no mesmo barco, parece que estava disposta a furar o barco para o barco afundar. Então ela começa uma perseguição contra Elias.
manda o recado para o Elias: você vai estar igual todos os demais profetas estão, mortos. Enquanto eu não ver você morto, eu não vou sossegar. Essa é a palavra da Jezabel para o Elias. E o Elias, ele acaba como? Ele acaba se vendo acuado, ele acaba se vendo perseguido. O medo, ele começa a tomar conta do Elias. O desconforto começa a tomar conta do Elias. A insegurança, e nós falamos da insegurança, começa a ocupar o coração do Elias. Os maus pensamentos começam a ocupar o coração de Elias. Veja. Elias começa a ser dominado por sentimentos que o fazem se esquecer quem ele era e quem ele servia. Logo, qual é o comportamento de Elias? Ele foge. A Bíblia diz que ele foge. E ele foge entristecido, amargurado, e ele chega até mesmo a pedir a morte. Ele chega a pedir a morte. No verso 4, mostra ele pedindo a morte. Interessante que ele vai e ele chega até um lugar e ele encontra um zimbro, que é uma árvore pequena, uma espécie de vegetação de arbusto. E ele fica ali naquele lugar, e ele deita ali naquele lugar, e ele dorme. Veja, quantas e quantas vezes eu já me senti assim, eu já vivi situações assim, talvez você já viveu situação assim, onde Deus conosco, nos dando respostas, nos dando vitórias, nos ajudando, sinais e maravilhas, confirmando, Ele está conosco em nosso dia a dia, mas de repente alguém ou algo se levanta de uma maneira que parece que vai nos derrubar, e nós começamos a fugir. Eu posso falar por mim. Passa a pensar, não tem o que fazer, acabou. Linguajar popular, estou na roça. Quantas vezes isso acontece? Talvez tenha alguém que está acompanhando agora aí e está se sentindo assim. Olha, pastor, chegou a conta, chegaram os boletos, o desemprego bateu na porta da minha casa, meu casamento, meu relacionamento, meu filho, minha filha, minha saúde e assim por diante. A dificuldade se apresentou de uma maneira tal que tudo que eu quero é morrer. Quero fugir, eu quero morrer, eu quero qualquer coisa que não lutar. É o que passou pelo coração do Elias. Ele simplesmente fugiu, mas na fuga ele deseja até mesmo perder a vida, ele deseja até mesmo morrer. Ele caminha uma certa distância de um dia, ali ele para, ele deita e dorme. A representação do cansaço que qualquer pessoa acaba sofrendo, acaba enfrentando. O cansaço que muitas vezes nos marca numa luta dentro do casamento. Às vezes a gente cansa dentro do casamento, cansa disso, daquilo outro. Às vezes cansa profissionalmente por conta disso, daquilo outro. Às vezes cansa emocionalmente. Nós estamos vivendo dias em que não está difícil encontrar alguém cansado por conta de toda essa questão. Vez por outra, pessoas elas me procuram, às vezes nos encontramos aqui ao trafegar pela rua aqui do templo.
às vezes em algum outro lugar onde eu esteja, como por exemplo no supermercado, pessoas elas vêm e falam assim: pastor, quando volta? Já está em culto? Quando vai ter culto novamente lá no templo? É comum, quase todos os dias. As pessoas já estão cansadas desse distanciamento. As pessoas já estão cansadas dessa insegurança. As pessoas já estão cansadas de viver essa incerteza de quando isso tudo vai passar. E o certo é que nós não sabemos ao certo quando isso tudo vai passar, mas nós sabemos que isso tudo vai passar, porque é apenas um dia mau. A Bíblia diz: o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria vem. Então talvez você está aí conosco, ouvindo essa conversa, ouvindo essa palavra, ouvindo essa reflexão, e está cansado. Pastor, estou vivendo uma situação em casa, não acaba, parece que não acaba, minhas forças já se foram. Pastor, é uma enfermidade que chegou e está difícil de ir embora, as minhas forças elas estão acabando. Pastor, é um familiar meu que resolveu pender para o lado das drogas, pender para o lado do vício, pender para o lado que não é um lado bom, que não é um lado legal, e eu estou aqui lutando pelo meu familiar, mas a minha força, ela já se acabou, eu estou cansado, eu estou esgotado. Quantas e quantas pessoas se veem nesse momento cansadas. Eu já falei uma vez, falei 2 vezes, falei 3 vezes. Olha, eu já nem sei quantas vezes eu falei, mas parece que quanto mais eu falo, menos adianta, menos resolve. O Elias, ele vai e ele deita e ele dorme. Ele está fugindo. Ele está fugindo porque a pressão era muita. Mas ele deita e ele dorme. E é interessante que quando o Elias deita e dorme, algum tempo depois, a Bíblia diz que vem um anjo. E esse anjo leva pão e leva água para o Elias. Eu não vou saber dizer ao certo como é que o anjo o acordou. Se ele mexeu no pezinho do Elias, se ele mexeu no cabelinho do Elias, se ele bateu no ombro do Elias, se ele empurrou o Elias, se apenas ele chamou. Nós não vamos nos preocupar com esses pormenores. O certo é, o anjo acordou o Elias. E o anjo disse para o Elias: Elias, come, Elias. Tem aí pão, e é interessante que é pão assado na rocha. Que coisa interessante. Pão fresquinho, pão novo, pão quentinho. Come, Elias. Tem pão e tem água. E a Bíblia diz que Elias come, e tão logo ele coma o pão e beba a água, ele volta a dormir. Você vê que coisa boa? O Elias está dormindo, o anjo o acorda com pão e com água. O Elias acorda, come, bebe e volta a dormir. Ele volta a dormir para dar o tempo de fazer a digestão, para dar o tempo de dar o repouso ali necessário e tal. A Bíblia diz que o anjo novamente o acorda.
E aí o anjo fala para ele: ó, rapaz, o negócio é o seguinte, agora é hora de você caminhar com a força desse alimento. Agora você vai caminhar. Agora você não vai ficar parado. E a Bíblia diz que o Elias ele levanta e ele segue. 40 dias, 40 noites, essa é a jornada dele. 40 dias e 40 noites. E ele vai para o Monte Horebe. E ali no Monte Horebe, o Elias volta a se esconder dentro de uma caverna. Ele vai para uma caverna, tanto que Deus conversa com ele e fala assim: o Elias, o que é que você está fazendo aí? Elias, fale uma coisa para mim. O que você está fazendo aí, rapaz? Veja. Nós estamos falando de um feito que é assim, ó, totalmente sobrenatural. Um anjo vem, um anjo traz pão, um anjo traz água. Nós não estamos falando de uma pessoa incrédula, nós estamos falando de um homem de Deus. O anjo traz pão, o anjo traz água, ele come o pão, bebe a água. O Elias volta a dormir, o anjo o acorda novamente, o anjo diz: agora você segue a caminhada sua, vai adiante. O Elias, ele era já na hora ali, quando veio o anjo e o acordou e disse: tem água e tem pão, já na hora, opa, pera lá, já era para ter tomado um choque, um desfibrilador, opa, mas não, olha o tamanho da angústia, da opressão, da depressão que o Elias estava vivendo. Olha o tamanho da dificuldade. Ele recebe a visita de um anjo da parte de Deus com água, provisão e água, pão e água. Esse anjo traz pão, traz água, traz a provisão necessária. Ele come o pão, ele bebe a água, o Elias segue com a força do pão e da água. Mas para onde que ele vai? Ele vai se esconder numa caverna. Às vezes é assim que a pessoa está, às vezes é assim que a pessoa se encontra. Parece que tudo que é feito a ela é pouco. Parece que tudo que é manifesto na vida dela, da pessoa, é pouco. Tamanha é a opressão, tamanha é a angústia, tamanha é a dificuldade. Mas na manhã de hoje Deus manda dizer para você: eu sou mais do que suficiente para te fortalecer nessa caminhada. Não importa o que roubou a sua força, não importa o que te entristeceu, não importa o que te machucou, não importa o que te fizeram, não importa quantas armadilhas, quantas obras colocaram no seu caminho para te atrapalhar, para te derrubar, para te entristecer, para te machucar. Eu sou mais do que suficiente para te fortalecer nessa caminhada. Deus vai até o Elias, Deus visita o Elias naquela caverna e Deus conversa com Elias. Deus fala para o Elias: Elias, o negócio é o seguinte, eu estou nesse lugar, passa o vento, passa o terremoto, passa o fogo, e o Elias não vê, não ouve, não sabe, não identifica a Deus naquele momento. Mas quando passa vento, terremoto e fogo, quando passa todo aquele movimento, a Bíblia diz que vem uma voz suave. E é na voz suave que o Elias se encontra com Deus. É na voz suave que o Elias consegue ser alcançado por Deus. É através de uma voz suave. E isso ensina para nós não ficarmos preocupados com o vento, com o terremoto, com o fogo. Não ficarmos preocupados com o auê, porque o Senhor vai falar conosco particularmente.
no nosso íntimo de uma maneira suave e agradável. É assim que Deus fala com Elias. É assim que Deus diz ao Elias: agora, Elias, você segue a jornada, porque ainda há pessoas a serem ungidas por você. Você ainda vai ungir Azael, você ainda vai ungir Jeú e você ainda vai ungir Eliseu. E tem mais, Elias. Lá em Israel, existem 7.000 que não dobraram os seus joelhos. Você não está sozinho, Elias. Você não está sozinho. Você pode sair dessa caverna, você pode sair desse esconderijo, você pode deixar essa fuga de lado, você pode abandonar, Elias, esse posicionamento de defesa, de retranca, porque eu estou com você. E eu estou na sua vida, e você ainda tem muita coisa para fazer. Sabe? Para nós encaminharmos o finalmente da conversa nessa manhã, porque à noite nós vamos conversar mais. Deus, ele visita Elias. Ele visita Elias com o pão. Ele visita Elias com a água. O pão representando o próprio Jesus. Uma pessoa que se alimenta de Jesus, da palavra. O pão é a palavra, é Jesus, é o alimento. Essa pessoa, ela recebe força para seguir. A água é o símbolo do Espírito Santo. Então, o alimento, a palavra e o Espírito Santo agindo na vida de uma pessoa vai dar força e vai dar condição para essa pessoa seguir adiante. E a convicção dada pelo próprio Deus de que nós não estamos sozinhos. Há muitas outras pessoas que estão como nós, seguindo e servindo a Deus, vai nos ajudar a dar continuidade em nossa caminhada, em tudo aquilo que nós temos a fazer. Aqui nós ainda temos muitas almas para batizar. Se você está aí conosco e ainda não é batizado, você se prepara, porque daqui a pouquinho você estará passando pelas águas aqui conosco. Ainda nós temos muita gente para discipular. Ainda nós temos muito líder para formar, muitas células para abrir, muitas casas para nós estabelecermos e implantarmos ali uma casa de paz, um processo de multiplicação da palavra de Deus. Ainda nós temos muita gente para ganhar para Jesus. Esse bairro, essa região ainda tem muita coisa para se fazer. E Deus está dizendo na manhã de hoje: eu estou visitando vocês com a força do pão e a alegria da água, com a ação da palavra, do verbo vivo, do pão da vida que é Jesus, e com a ação do Espírito Santo, que transforma, renova, consola, mostra, capacita. Você está sendo visitado por Deus na manhã de hoje. Assim sendo, eu quero ir para o finalmente da conversa e dizer a cada um dos que estão conosco, dizer a cada um: ei, não sei aonde você está, não sei aonde você parou, mas da parte de Deus eu te chamo, volta para o caminho. Volta para a sua jornada. Volta, pastor, eu estou ouvindo essa conversa, eu estou afastado de Jesus. Volta para Jesus. Pastor, eu até estava junto com vocês aí, mas no decorrer do tempo eu fui parando, eu fui desanimando, eu me afastei, hoje eu estou até desviado. Volta para o caminho. Pastor, eu estou junto aí no dia a dia, mas eu estou junto, não estando muito junto, eu estou junto como que a Jezabel, junto dividindo. Para de dividir e se junta para somar, para multiplicar. Volta, você não está só.
Deus está no controle, Deus está no controle de tudo. E tanto Ele está no controle, que Ele está te visitando na manhã de hoje, através dessa palavra. Quero orar com você, para nós juntos participarmos do pão e da água, recebermos força, recebermos a visitação do Espírito Santo de Deus. Você preparou aí os seus elementos? Pão e água? Preparou? Faz foto, faz foto. Faz foto você e a sua família. O pão e a água, posta a foto. Ceia do fortalecimento. Estamos juntos, nós não estamos sozinhos. Conosco há um estado inteiro participando de ceia. Nesse momento tem igreja participando da ceia do fortalecimento. Mais próximo do almoço terá pessoas participando. À noite, muitas pessoas participando. Inclusive nós, às 19 horas, participando juntos, no segundo culto do dia, da ceia do fortalecimento. O pastor pode vir aqui do meu lado. Aí nós vamos juntos, nesse momento, fazer a primeira oração, que é procurando, através dessa oração, tocar em você, despertar você do sono. Talvez você parou para dormir, parou para descansar. Talvez a luta te levou a fugir. E essa é a hora onde Deus, assim como o anjo foi acordar o Elias, essa é a hora. Senhor Deus, em nome de Jesus, que eu oro, Pai, eu oro, em nome de Jesus, que eu agradeço por essa palavra, porque eu mesmo já me vi tantas vezes fugindo, angustiado, oprimido e até mesmo deprimido, depressivo. Eu sei que foi o Senhor que me visitou em outras ocasiões. E por isso eu estou aqui hoje. Mas eu sei que hoje é o Senhor que tem me visitado e visitado a tantas pessoas também. Eu sei, Deus, que esse é um momento onde as trevas elas estão lutando. Porque há pessoas que estão afastadas, há pessoas que estão desviadas, há pessoas que se machucaram dentro de igreja, com um pastor, com um líder, com um membro. Há pessoas que se afastaram porque acabaram cedendo o convite para o pecado, para a vida da devassidão, para a vida profana. Há pessoas que se afastaram porque não deram ouvidos, quando deveriam ouvir conselhos, orientações, mas preferiram ouvir a voz do inimigo, que a Bíblia adverte, ele se transforma em anjo de luz. Não importa, Pai, não importa o porquê essa pessoa está fraca. Talvez a pessoa enfraqueceu na luta, no campo da batalha, como foi com Elias. O Elias, ele não enfraqueceu longe da batalha. A dificuldade veio no decorrer da batalha. E eu quero agora orar por essa pessoa que está na batalha, está no dia a dia, está pregando, está falando, está orando, está lendo a Bíblia, está vivendo uma vida como a palavra orienta que devemos viver mesmo, uma vida de santidade, mas já cansou, já se esgotou. Eu oro por todos agora. Senhor Espírito Santo de Deus, vem agindo nessa hora. Vem trabalhando nessa hora. Vem movimentando nesse momento céus e terras a favor dessas pessoas. Talvez essa seja a última chance. Talvez esse seja o momento que tanto essa pessoa estava esperando.
não me preocupo, ó Deus, em pensar como é que a pessoa se encontra. Eu me alegro em saber que nesse momento essa pessoa está ouvindo essa oração, ouviu essa palavra e está sendo visitada pelo Senhor. Eu te agradeço, Deus. Eu te agradeço, Pai. Em nome de Jesus. Há um doce Espírito aqui. Há um doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Há um doce Espírito aqui. Há um doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Doce presença, vai glorificando. Doce presença, presença santa, vem sobre nós, Encher-nos com teu amor. te adoraremos, Pois tua presença aqui é o que renovará os nossos corações. Louvado seja o... É o que renovará. É o que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. É o que renovará. É o que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Graças a Deus. Você vai pegar o seu pão nesse momento. Pega o seu pão. E nós vamos orar a Deus. E nós vamos entregar esses pães a Deus agora. Pega aí, você se preparou, né? Eu imagino que deu tempo de você se organizar, se preparar. Nós vamos participar do pão. Esse pão que representa Jesus. O pão vivo que desceu do céu. O pão vivo que desceu do céu. Se prepara para receber força, para seguir a caminhada. Tem muita coisa para fazer ainda. Tem muito cliente para você conquistar ainda. Tem muito serviço para você fazer ainda. Tem muitos e bons passeios para você fazer com a sua família ainda. Tem muito abraço para você dar em seu filho ainda. Tem muita gente para você ganhar para Jesus ainda. Se prepara para receber uma força que vem do céu. Vamos orar a Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós entregamos a Ti o pão e consagramos ao Senhor. Deus, não é do homem, não é da denominação, é do Senhor para a nossa vida. É uma direção baseada e amparada por um exemplo de um homem tremendo chamado Elias. Que assim, ó Deus, como sendo ele um grande homem de Deus, um profeta, em um dado momento da vida dele, ele passou uma depressão profunda, querendo até mesmo morrer. Mas no pão representado no pão da vida que é Jesus, ele recebeu do Senhor a força para seguir a caminhada dele. Assim também, ó Deus, eu oro para que
todas as pessoas que estão conosco nesse momento sejam visitadas, sejam tocadas, sejam fortalecidas, sejam renovadas, e pelo poder que há no nome de Jesus, a história de todos seja mudada, seja transformada em nome do Senhor Jesus. Nós consagramos a Ti o pão, para que recebamos através desse pão, o pão vivo que desceu do céu, que é Jesus, o nosso fortalecimento. E você diga amém, Jesus. Diga graças a Deus. Diga aleluia. Participemos juntos, comendo. Participemos juntos, comendo nesse momento do pão. Quem me livra do pecado, que me cura com seu amor, ó Rei da glória, é aquele que é Rei dos seus. Quem divide o mar ao meio e restaura uma nação, o Rei da glória, aquele que é Rei dos seus. Essa incrível graça, o verdadeiro amor, você tomou minha cruz e me livrou da dor. Você morreu por mim, para que eu fosse livre. Oh, Jesus, eu canto por tudo que fez por mim. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Nós vamos nesse momento apresentar a Deus a água. A água é símbolo do Espírito Santo. O nosso amigo Espírito Santo. Glória a Deus. Deixa Ele fluir na sua vida. Gerar em você o fruto do Espírito. Se prepara. Se prepara. Glória a Deus. Te entregamos a Ti a água, ó Deus. Para nós na manhã de hoje é o símbolo utilizado, Pai, para nós declararmos a ação do Teu Espírito em nossa vida, trazendo alegria, trazendo renovo, trocando as vestes de cinza, ó Deus, para vestes de louvor. Nós entregamos ao Senhor essa água e consagramos ao Senhor, ó Deus, quando ingerirmos, sejamos renovados, transformados pelo poder que há no nome de Jesus, e a ação do Espírito Santo do Senhor, ela seja tremenda na vida de todos nós, para a glória e para a honra do Teu santo e bendito nome, que assim seja. E você diga amém, Jesus. Diga graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Participemos juntos da água que promove a ação do Espírito Santo em nossa vida, trazendo alegria.